Seja bem-vindo, alpinista, seja bem-vinda, que bom ter você aqui e a gente começa a nossa primeira aula de hoje sobre como planejar bons objetivos, sobre como planejar uma rota de conquista, como planejar onde eu desejo chegar e como a gente se provocar tudo isso. Então eu recomendo que você vá lá, pause esse vídeo agora, para um pouquinho e pega a ferramenta nossa de planejamento rápido de ano, onde você vai planejar o ano de maneira rápida, integralmente. A gente vai definir os sonhos, os objetivos, as metas que nós temos para um ano todo. Uma ferramenta extensa, onde nós vamos trabalhar juntos aqui essa ferramenta. Então eu recomendo muito que você vá lá, pega essa ferramenta, baixa, imprima em algum lugar, dê pause aqui, baixa aqui no nosso programa mesmo, e para você aproveitar o máximo que tem dessa ferramenta. Então vai lá e pega a ferramenta para a gente poder trabalhar muito mais fácil. Caso você não consiga, esteja em algum lugar, simplesmente pegue papel e caneta. A recomendação já ajuda bastante para a gente poder evoluir. Que aí eu vou falando as perguntas aqui, vou ajudando, você vai conseguindo compreender. Agora, se tiver com a ferramenta aí, vai ser muito mais fácil, porque tem ela disponível. Então depois você baixa. Vamos lá então. Ferramenta rápida de ano, né? Como planejar um bom ano, né? Você já deve ter ouvido aquela máxima, aquelas coisas que já são clichê, onde todo mundo diz que é a seguinte coisa. Todo mundo, quando não tem um caminho, se perde, né? Que eu preciso ter um caminho, né? Um caminho que você não tem leva-se a lugar algum. Então, a gente entender qual é o caminho que eu tenho para alcançar o meu objetivo é determinante para o meu sucesso, né? Se eu não defino o que eu quero para a minha vida, independente da área que ela tenha, né, da área que ela tenha a predileção onde eu quero alcançar, eu sei que você, alpinista, muitas vezes tem sonhos distintos. Cada um de vocês tem um sonho em ganhar mais, tem um sonho em mudar de empresa, criar o seu negócio, melhorar a presença do seu negócio no mercado. Tem a questão de querer ter vários colaboradores, quer emagrecer, quer ter uma vida saudável, quer muitas vezes ler mais, quer ser mais produtivo, quer ter um relacionamento duradouro. Então, independente do teu objetivo, da tua meta, é importante que a gente faça o primeiro passo e o primeiro movimento na realização dos objetivos, sim, definindo e criando uma rota mais fácil de conquista, né? Se você quer que as metas saiam do papel, é importante que você as coloque no papel. É importante que você defina. Você não tem como construir uma casa, ou esse lugar aqui, ó, meu escritório. Como que foi construído ele, né? Foi feito um planejamento, foi definido um processo para isso, e aí foi feita uma planta, foi feito um projeto, e esse projeto é assinado por um engenheiro. Para que ele pudesse ser executado, só seria executado da maneira que é hoje aqui, com aquele projeto feito. Um engenheiro, um arquiteto definindo a construção daquilo. Quando a gente olha para os nossos sonhos, para a nossa vida, para a nossa presença aqui, eu preciso entender assim, qual é o planejamento que eu vou fazer. Eu preciso ser o responsável, eu vou ser o profissional responsável que vai condicionar ou vai dar as bases necessárias de um planejamento, né, de um projeto para execução. Então, o teu projeto de vida, de execução, ele começa nascendo agora. Esse projeto começa nascendo nesse exato momento, né, que a gente precisa criar esse projeto e definir ele. Vamos lá então para a nossa primeira ferramenta, planejamento rápido do ano. Primeira pergunta que eu te faço: declare 3 grandes objetivos para o ano. Objetivo 1, objetivo 2 e objetivo 3. Eu não sei qual é o seu grande objetivo para esse ano. Imaginamos que montar sua empresa, talvez ganhar mais. Quanto mais, né? Qual é o objetivo realmente? Teu objetivo talvez seja ser reconhecido. Teu objetivo talvez seja ter um bom relacionamento, teu objetivo seja conquistar a tua casa, teu objetivo seja se destacar e crescer profissionalmente dentro do seu negócio. Então coloque lá teus 3 principais, os teus 3 grandes objetivos. Se você tem a ferramenta está autodeclarável ali, você consegue estar escrevendo em cima dela, né? Tem as linhas. Caso você não esteja com a ferramenta, né, recomendo que simplesmente um papel e uma caneta é suficiente para você colocar as ideias, colocar tudo em prática do que a gente vai ver aqui nessa ferramenta. Então essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é: escolha qual dos 3 objetivos você vai decidir focar ainda mais. A minha recomendação é que você ancore essa tua subida, essa tua elevação na direção dos teus objetivos, escolhendo um objetivo que, se você der um foco maior, se você der uma atenção maior, o teu resultado acontece muito mais rápido. Então pensa lá, eu tenho 3 objetivos. Qual deles, se eu focar, ele ainda promove uma melhoria nos outros 2? Você tem 3, você escolhe um, que é a área da alavancagem, que é o potencial, que é o que vai fazer você tirar a tua potência de agir para realmente ter resultado, e muito provavelmente esse único objetivo, esse principal, ele vai refletir em todos os outros.
Então, pensa lá, dos 3, qual que você vai decidir focar? A gente vai trabalhar hoje em uma área de alavancagem. Qual é a área de alavancagem que você vai focar para crescer, para evoluir dentro dos teus objetivos? Essa foi a segunda pergunta, tá? Terceira pergunta que eu te faço: quando eu quero atingir especificamente esse objetivo? Qual é a circunstância? Quando você quer? Você quer daqui 6 meses? Você quer daqui 6 dias? Como que vai ser o detalhamento dessa conquista no quesito temporalidade? Quando exatamente? Qual é a data? Qual é o tempo? Qual é a maneira real que você vai definir? Não superestime o que você pode fazer em 6 dias, mas também não subestime o que você é capaz de fazer em 6 meses. Mas é preciso definir o que você quer. Qual é o prazo de conquista disso? Quando você imagina ter conquistado esse objetivo principal que vai refletir em todos os outros? Qual é a temporalidade? Colocou a data? Quarta pergunta: o que eu tenho agora que eu posso utilizar hoje para alcançar esse meu objetivo? Quais recursos, quais habilidades, quais conhecimentos? Qual é a estrutura? É uma empresa? A tua empresa tem estrutura? Você tem equipe qualificada? Você vai ter que contratar mais. Eu falo que a gente não contrata quando tem dinheiro. A gente contrata para ter dinheiro. Desde que você contrate de maneira inteligente, conseguindo delegar, dando autonomia, que essas pessoas sejam chave para um crescimento, para uma evolução. Quando a gente olha quais conhecimentos eu tenho, olha, para eu ser um melhor vendedor, um melhor empresário, eu tenho conhecimento, eu vou precisar passar por outras formações. Eu vou precisar aprender gestão, eu vou aprender liderança, eu vou precisar aprender PNL. O que eu vou precisar aprender a mais? O que eu vou ter que nutrir de conhecimento para crescer naquele meu objetivo? O que eu tenho de habilidades? Quais habilidades você tem? Você se comunica bem? Você se relaciona bem com outras pessoas? Você tem disposição? Você tem vontade? Você tem coragem? Qual é a habilidade, os recursos que você tem internamente que você pode usar hoje? Eu tenho determinação? Eu tenho resiliência? Qual é o objetivo? Pensa no objetivo. Pensou no objetivo, pensa no tempo. A gente está vindo nessa caminhada. Depois do tempo eu penso como eu vou usar os meus recursos. O que eu tenho hoje? No meu ambiente interno aqui, de quem é o Felipe Silvestre, quem é você, alpinista, o que você pode usar dos teus recursos para alcançar ou para chegar mais próximo do objetivo, da meta que você tem de vida? Quinta pergunta é: o que ainda não tenho hoje e terei que desenvolver para conseguir conquistar e atingir esse objetivo? Vamos imaginar que você precise de um inglês para uma oportunidade. Você vai ter que primeiro desenvolver o inglês para chegar mais próximo dessa oportunidade. Vamos imaginar que a empresa que você está hoje, você quer crescer profissionalmente, mas para crescer profissionalmente você precisa aprender a liderar mais um time, pessoas. Você vai ter que fazer um curso de liderança. Imagine que para vender mais você vai precisar conhecer de comportamento, de vendas, você vai ter que aprender mais. Talvez estando aqui você percebe dentro aqui da plataforma que tem uma área da Fome de Quê, onde você tem aulas em 4 níveis, né? Você pode aprender em vários níveis. E aí você pensa, eu preciso fazer parte dessa comunidade também, porque eu preciso aprender para alcançar o meu objetivo. O meu objetivo demanda de habilidades e recursos dos quais eu ainda não tenho. Por isso é importante pensar nessa premissa. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso criar? Sexta pergunta: com quem, onde, quando e o que eu vou fazer para conseguir alcançar esse objetivo, essa meta que você definiu? Com quem você vai estar lá? Você vai precisar de alguém? Vai ser o teu esposo, a tua esposa, teu namorado, tua namorada, um amigo, uma amiga, um chefe, um colega de trabalho, um familiar, mãe, pai, não sei, seus filhos. Onde você vai estar? Qual é a circunstância real disso? Me diz onde você vai estar. Quando isso vai acontecer? Tá a data marcada? E o que você precisa fazer para conquistar tal coisa? Eu vou ter que fazer a inscrição num curso, eu vou ter que matricular na academia, eu vou ter que ir 3 vezes por semana, eu vou sozinho, vou contratar um personal, vou me matricular no Fome de Quê, vou assistir as aulas semanais, vou fazer uma formação em liderança, vou buscar um direcionamento, um acompanhamento com um mentor de negócios. Quando que vai ser? Quem que vai ser esse mentor? Você precisa definir, você tem um objetivo, tem uma meta, essa meta, qual é a esfera dela? Quais são as áreas que elas estão contempladas? Nessas áreas, você precisa de alguém para melhorar nisso? Você precisa definir aqui quem, onde, quando e o que você vai fazer. Então a sexta pergunta é: tudo bem, eu entendi que eu preciso colocar outras coisas, agora eu preciso entender quem vai me ajudar com essas outras coisas. É um mentor, é um profissional, é mãe, é pai, é namorada, é um professor, é um líder, é um liderado, é o teu chefe. Quem é essa pessoa que vai te ajudar e como ela vai te ajudar? Quem são as pessoas que vão te ajudar a alcançar isso que você ainda não tem? Sétima
pergunta: o que eu já realizei na minha vida? Quando eu olho para trás, quando eu olho para o passado, eu olho lá para o passado, busco referência e volto para cá. O passado ele tem uma terminologia que eu acredito. O passado ele só serve para ressignificação. Então eu olho para trás, imagino o que tenho lá, trago para cá e penso: caramba, quando eu fiz lá, eu tinha essa habilidade, essa característica. Então, o que eu posso fazer para usar aquelas características, habilidades que eu usei lá atrás, em outros momentos, em outras ações, em outras atitudes, em conquistas que eu tive, para usar para este momento? O que você usou na tua faculdade, na tua infância, quando você era jovem, no teu primeiro emprego, determinada situação. Mas quando você teve sucesso, o que você teve que fazer? Você foi resiliente? Você foi comunicativo? Você foi paciente? Você foi determinado? Você foi obstinado? Você teve ambição? Qual foi a característica, a habilidade que você usou lá atrás e que você pode usar hoje? Trazer essa referência para consigo é nutrir e ter um poder nas suas mãos extremamente forte para direcionar as próximas ações. Então é importantíssimo a gente ter esse tipo de viés. 8ª pergunta: você já realizou algo semelhante a esse objetivo que você definiu? E como você pode aprender com essa experiência? Imagine que você já realizou algo semelhante. Vou dar um exemplo meu. Eu pesava 140 e poucos quilos, eu era bem gordo, muito mais do que agora, e eu usei muita determinação, obstinação, vontade para eliminar 45 quilos da minha vida. Sem nutricionista, sem preparador físico, sem educador físico, sem personal trainer, sem remédio, sem nada. Sem cirurgia, sem nada, na raça. Então, olha, quando eu pego qualquer meta, objetivo na minha vida e eu relaciono, equiparo, coloco num termo de equivalência entre um ponto e outro, fica muito mais fácil compreender que para esse objetivo eu já tenho um ponto onde eu já vivi isso, onde eu já experimentei, onde aqui eu já tive recompensas, resultados, realizações das quais eu usei várias características minhas. Pode ser que eu não precise mais emagrecer, seja transformar o meu negócio numa maneira próspera. Só que para tornar qualquer negócio próspero, você precisa dessas características que eu te revelei enquanto falava do meu processo de emagrecimento. Você precisa numa empresa também, nesse objetivo de uma empresa, ser obstinado, ter vontade, ter resiliência, ter ação. Tudo isso que eu usei para o emagrecimento. Então, quando eu olho para trás, eu trago várias vitórias da minha vida e uso como estímulo e potência para aquilo que eu defino como um ponto futuro, que eu defino como o meu planejamento de agora. A 9ª pergunta, ela diz assim: o que em meu ambiente pode contribuir para o atingimento desse ideal? Imagina o teu ambiente. Isso aqui é um ambiente, tá? Imagina que agora eu tô gravando ele e daí nesse ambiente tem ruído, tem som, passa um trem aqui do lado, tem alguém trabalhando na outra sala, alguém vem, entra, interrompe, passa por aqui por trás do nosso cenário, que é o escritório. Imagina como vai ser. A gente vai ter um ambiente que não está favorecendo esse ideal, que é gravar a aula para vocês, que é trazer essa aula para vocês de maneira real, transmitindo tudo aquilo que eu preciso para que vocês consigam subir e escalar e ter a vista mais fantástica. Então eu estou tendo interferências nesse ambiente, então eu preciso tirar as pessoas, tirar as distrações que estão interferindo. Quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes tem pessoas, é um lugar, um barzinho que você vai sempre, você vai ter que tirar porque você gasta muito, você tem que economizar. Talvez seja esse teu objetivo. Talvez teu objetivo seja ir para um outro ambiente, fazer cursos, formações, entrar em mentorias, estar mais perto talvez até de mim, ir lá e evoluir nesse processo, querer mais tempo, querer uma mentoria, querer algo a mais com outra pessoa. Talvez seja não ir mais na casa da sua família, porque você tem alguém que é narcisista, porque você tem alguém que só cobra de você, que não quer o seu bem, que só ridiculariza a sua existência. Talvez você vai ter que chegar na tua empresa que você trabalha e demitir algumas pessoas. Esse é o ambiente. O teu ambiente hoje contribui ou não? E a 10ª pergunta é: o que no teu ambiente pode ser alterado? O teu ambiente é positivo? Esse ambiente é positivo para que eu estude. Normalmente quando eu preciso estudar eu venho para cá. Ou eu me posiciono na minha casa da melhor maneira, é o meu ambiente que eu crio, coloco lá o notebook, meus fones de ouvido, abro os artigos científicos, abro aulas, e vou contextualizando tudo aquilo e escrevendo enquanto ouço tudo. Ou crio com música enquanto escrevo, bebendo um café. É o meu ambiente de produtividade. Se eu tiver empecilhos e problemas, eu vou ter que alterar esse ambiente. No teu ambiente hoje, o que precisa ser alterado? Que é a 10ª pergunta que te permita alcançar o objetivo. Muitas vezes você vai ter que alterar esse ambiente, porque as pessoas vão fazer de tudo para complicar a sua vida. Elas farão de tudo para que você não consiga ter essa realização. Elas vão fazer de tudo para que você entre na sua empresa, no seu negócio, comece a trabalhar essa ferramenta e elas te interrompam. E você vai ter que alterar, você vai ter que demitir, você vai ter que informar, você vai ter que comunicar, vai ter que criar
muitas vezes uma desconexão para depois conectar da maneira certa, da maneira muito mais produtiva. 11ª pergunta: o que no meu comportamento pode contribuir para alcançar esse objetivo? O que no teu comportamento pode contribuir? Você é uma pessoa de ação? Você é um alpinista de ação? Você não consegue ver as coisas paradas? Esse sou eu não consigo ver nada parado. A minha esposa mandou para mim ontem um vídeo do Shiba, não sei se vocês conhecem. Shiba estava lá mostrando, fazendo um react de um vídeo onde está uma criança brincando, vários homens em volta de uma piscina, criança se desequilibra, cai para frente e cai dentro da água e ela não sabe nadar. E a gente vê todos os homens ali, nenhum tem coragem de entrar, um fica sentado mexendo no celular. E aí uma mulher que trabalhava naquele lugar, num hotel aparentemente, ela pula na água e tira a criança. Uma mulher fazendo aquilo. Tô dizendo que isso é certo ou errado? Não. Mas 4 homens, a atitude masculina seria a principal em defender aquilo. Deveria ser isso. É isso que a gente deveria lutar. Mas onde eu quero entrar com isso, né? Qual é o comportamento que você tem? A minha esposa mostrou e mandou pra mim e falou assim: se fosse você na primeira vez, já tinha se jogado dentro da água. Porque ela me conhece, ela sabe que eu sou de ação. Eu não sou de esperar. Só que eu também, dentro da 12ª pergunta, o que no meu comportamento pode ser alterado para chegar mais rápido no objetivo? Se eu tenho na 11ª pergunta um comportamento de ação muito grande e na 12ª ele me diz para pensar num comportamento que eu preciso alterar, é praticamente o mesmo. Assim como para com isso, eu sou o primeiro a me jogar na água para salvar, o primeiro a ir para frente, o primeiro a ajudar, o primeiro a pensar no objetivo para fazer, vamos fazer. Também, em contrapartida, eu sou o último a analisar as consequências. Eu simplesmente faço. Primeira vez que eu fui fazer rapel, estávamos lá, eu e mais 2 amigos. Enquanto fazíamos o rapel, esperávamos para fazer o rapel, caminhamos na chegada 2 km, chegamos até o ponto de ancoragem. E antes de descer a primeira vez, nós chegamos 7 horas da manhã e o primeiro que desceu 11 e pouco da manhã. Nós ficamos 4 horas pelo menos, enquanto a equipe montava todos os materiais, faziam as ancoragens. Nessas 4 horas, a minha vontade de agir, meu ímpeto de ação, provocou a seguinte questão: o que vocês acham? Comentei para os 2 amigos. O que vocês acham da gente comprar essas cordas igual eles e a gente mesmo fazer o nosso rapel, assim a gente não precisa esperar tanto? E aí todo mundo topou e nós marcamos até uma ida a uma outra cidade para a gente poder comprar numa loja especializada os materiais no outro dia já. Olha só como isso é louco. E aí, antes de descer o rapel, eu não lembro a ordem que eu fui, mas fui mais ou menos a metade da turma nesse primeiro, um rapel de 85 metros de altura. E aí, antes da minha descida, eu cheguei para eles e a minha observação foi que um membro da equipe toda hora testava as cordas, a maneira com que ele enrolava as cordas era com cuidado. Ele ia lá e testava os pontos de ancoragem fixas. E aí eu cheguei para os 2 colegas meus e falei assim para eles: acredito que a gente não vai dar certo nisso, porque nós 3 temos muita ação. Então a gente não vai tomar esse cuidado que eles estão tomando da equipe. De olhar a corda, de analisar, de olhar, de testar, de verificar toda hora, né? Olhar, né? Os checklists para que ninguém morresse. Eu falei para eles: provavelmente no primeiro rapel o primeiro de nós morre, porque nenhum de nós vai olhar ou testar ou ver se foi bem fixado. Como os 3 são de ação, não dá certo. Isso vale para tudo na vida, né? Para uma sociedade, eu tenho que pensar em pessoas que possam contribuir e encaixar as coisas. Porque se eu tenho muito proatividade, eu preciso de um sócio de vida, uma sócia da minha vida que segure um pouquinho, que dê um zoom out, que olhe e perceba as coisas. Então, pensando em comportamento, qual comportamento você pode ter na direção, pode te ajudar, mas também qual comportamento pode te empurrar para longe do teu objetivo. Então é pensar em tudo isso, 11ª e 12ª pergunta. 13ª pergunta é: o que nas minhas capacidades e habilidades pode contribuir para o atingimento desse ideal? Nas tuas capacidades, você é um cara resiliente? Beleza, vai contribuir. Você tem uma habilidade de comunicação? Vai contribuir. Você lidera bem as pessoas? Isso vai contribuir. Então aqui você vai colocar o que você tem nas tuas capacidades e habilidades que podem contribuir para você alcançar o teu objetivo. 14ª pergunta: o que nas tuas próprias capacidades e habilidades pode ser alterado para alcançar ainda mais o teu objetivo? Às vezes você tem pouca paciência, dá para melhorar. Às vezes você tem pouca resiliência, dá para melhorar a resiliência. Às vezes te sobra preguiça e falta vontade. O que dá para melhorar nisso tudo? Coloca lá, dá um nome real. Você tem preguiça? Coloca lá que você teve preguiça. É importante você dê a atribuição real do nome das coisas para poder trazer luz àquilo tudo. Se você não define de maneira real o que você tem feito errado, muito dificilmente você vai conseguir evoluir. Porque se você não dá clareza para o teu problema, para a tua pereba dos infernos, você não vai evoluir. Porque você não vai reconhecer. Dar nome certo às suas vulnerabilidades é reconhecer que aquilo precisa ser melhorado, transformado, evoluído. 15ª pergunta: o que nas minhas crenças e valores podem contribuir para o atingimento desse objetivo? Quais crenças? Lembrando que crenças
não é religião. Crença é a janela pela qual eu enxergo o mundo. É a extensão dos meus olhos. É o que eu acredito de verdade. Qual é a crença que você tem sobre você? Você acredita que você é capaz de fazer algo? Você acredita que você pode fazer? Você acredita que não existe idade? Você acredita que mesmo você sendo jovem você pode ter destaque? Ou você acredita o contrário de todas essas afirmações que eu fiz agora? Porque se você acredita o contrário, você tem crenças que são ruins, que você precisa mudar. Se você pensa de maneira real, que eu estou te falando, você acredita nisso, você tem crenças positivas. Mas ademais, quais são os valores? É importante de maneira pressurosa você perceber quais são os teus valores principais. Quais são os teus valores principais? Trazer de maneira pressurosa, rápida, veloz, à tona. Saber se o teu valor é justiça, é amor, honra, glória, contribuição, amizade, reconhecimento, melhoria contínua, dinheiro. Ah, dinheiro é feio, filho. Dinheiro não é feio. Feio é a maneira com que você age quando você tem dinheiro. Que o dinheiro potencializa o que você é. Agora, ter o dinheiro é ter carta de alforria na vida. É seu filho não ficar na fila do SUS. É a sua mãe não ficar na fila do SUS. É a sua esposa poder fazer uma cirurgia de emergência. Não ficar dependendo de outras coisas. É a sua esposa pedir uma roupa, uma blusinha, uma calça jeans, você não brigar com ela. É você querer comer um pacote de bolacha e conseguir comer. Não que você tem que comer todo dia, mas quando você tem vontade, você conseguir. Carta de alforria é se libertar da escravidão, onde o dinheiro te coloca. Escravidão de depender de pessoas que você não gosta. Escravidão de depender de um sistema que não funciona. Escravidão de não conseguir suprir as próprias necessidades. Aí é diferente. Então, quais são os teus valores? 16ª pergunta. O que nas tuas crenças e valores podem ser alterado? Que eu falei um pouquinho antes. Essas crenças, você não acredita que vai dar certo, que não consegue, que é velho para isso, que é jovem para isso, que pau que nasce torto nunca se endireita. Ou seja, crenças. Trouxe de uma maneira simples, mas quais são as tuas crenças? O que você acredita? Se eu te dissesse para você realizar o que você tem sonho agora, o que você responderia para si mesmo? Se o mundo fosse acabar daqui uma semana, o que você faria primeiro? As respostas que vierem da primeira pergunta dizem respeito às tuas crenças. As respostas que vierem da segunda pergunta sobre o mundo acabar dizem respeito aos teus valores. 17ª pergunta. O que na minha identidade, missão de vida, senso do meu significado, do meu eu, pode contribuir para alcançar o meu objetivo? A tua identidade, se é uma identidade de poder, você acredita em você mesmo? Quando você olha para você mesmo, qual que é a tua missão de vida? Minha missão é contribuir para que você tenha melhores resultados, para que você não coma na mão de ninguém. Comer na mão de alguém é ruim. Come aqui na minha mão. Eu te ajudo a se libertar, a não comer na mão de ninguém, a cuidar da sua ilha, que é os seus, a trazer relevância para sua esposa, seu esposo, seus filhos. Acabou. Ah, mas eu não casei. Então é sua mãe e seu pai que se deve a obrigação. Depois que você casou, acabou. Por mais triste que eles fiquem, essa é a vida. Vai olhar para eles para ver se estão se importando com o resto da família. Não estão. Estão se importando com vocês, que são os seus filhos. São os filhos deles, quer dizer. A vida madura é assim. Então o que na tua identidade? Olha a minha identidade aqui, vindo à tona para com vocês. Qual é a tua identidade? Você é mole? Moleste invade sua vida todo dia que você abre o olho? Ou não? Você tem força de agir? De ação? Você quando chega perto de alguém, você morre, sofre, desespera ou você se posiciona? Qual é o teu eu? Qual é o teu senso de significado? Você acredita que você pode mudar a sua vida ou você ainda carrega as perebas que você olha lá atrás? Tudo isso te ajuda ou não? Porque a própria pergunta 17ª, ela também te ajuda a responder a 18ª, que é: o que na minha identidade, no meu senso de eu, na minha missão de mundo, eu posso, na minha missão de vida, né? Não de mundo. O que eu posso alterar para atingir? É o mesmo contraponto que você já vê o que tem de ruim ou de bom e você já melhora. Os dois lados, eles são relacionados. Se eu percebo que eu não consigo acreditar ou que eu acredito, tem um outro ponto também que eu preciso analisar. O que dá para alterar aí? O que dá para jogar fora de bagagem lá, deixar para o Sherpa aqui de vocês, que sou eu, o guia, e não carregar mais da identidade de vocês? Vocês estão aqui hoje é porque muito provavelmente vocês tomaram uma decisão única na frente de muita gente que ficou de fora, como já aconteceu outras vezes. 19ª pergunta. O que na minha visão sistêmica, aquilo que eu enxergo, a minha visão de enxergar outras possibilidades, o senso de meu pertencimento e a afiliação em todos os aspectos que eu estou inserido pode contribuir para o atingimento? Eu percebo no lugar onde eu estou possibilidades de oportunidades, de me apresentar, de pegar novas tarefas, de mostrar o que eu sou capaz. Eu percebo na minha rotina, no meu dia a dia, que eu posso ter tempo para fazer atividade física. Eu percebo na minha rotina que eu consigo me dispor a visitar novos clientes. Enfim, a tua rotina, a tua visão sistêmica, ela proporciona hoje possibilidades?
Olhe dentro da tua empresa. Tem possibilidades para você crescer, evoluir, colocar em prática o que você quer para alcançar o teu objetivo? No teu trabalho, se você é autônomo, na tua rotina diária, na tua academia, com pessoas que você se relaciona, no círculo pessoal, lá na tua comunidade, na tua paróquia, com o teu cônjuge, existem possibilidades? Responda aí para mim. Pausa o vídeo. Se eu for para uma próxima pergunta e aquilo ainda não fez sentido, pausa o vídeo. Volta um pouquinho. Responde de maneira real. Às vezes eu estou passando aqui, mas é o vídeo. Então é importante que você pare e faça as respostas, pense, analise tudo isso. 20ª pergunta. O que nessa visão sistêmica e senso de pertencimento dos lugares onde você está, que você pode melhorar ou alterar para alcançar mais rápido esse objetivo? O que você está se alimentando, não dá para alterar? Não dá para incluir uma coisa nova na dieta? Não dá para mudar um pouquinho a maneira com que você pensa sobre o alimento, a maneira com que você pensa sobre um negócio, sobre um produto, sobre aquilo que você vende, sobre a tua empresa? Conta aqui para mim. Responde aí. 21ª pergunta. O que no meu propósito de vida, na minha espiritualidade, pode contribuir para o atingimento desse ideal? Meu propósito é tornar outras pessoas prósperas, que elas saiam mais ricas, que elas evoluam. Então, no meu propósito, tem como eu melhorar minhas coisas? Tem. O que eu estou fazendo aqui com vocês é trabalhando um objetivo, uma meta minha, que se tornou realidade. Nós tivemos o topo 1 e agora temos o topo 2, que você está aqui, me ouvindo, me vendo, fazendo a ferramenta, praticando, realizando. Na tua espiritualidade, pode contribuir? Seja qual for a tua espiritualidade. Acreditar que existe algo, por exemplo, eu acredito em Deus, em Nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito nele, coloco nos pés dele os meus objetivos, as minhas metas, muitas vezes com uma tibieza, uma certa teimosia, mas sou eu, na minha vulnerabilidade, na minha maneira de agir, na minha fé. Mas vou lá, esse programa nasce assim, dedicando primeiro a ele. Isso ajuda? Te ajuda ou não? O que pode te ajudar? 22ª pergunta. O que no teu propósito de vida e espiritualidade pode ser alterado? Você tem um propósito de vida? Tem uma aula dentro da plataforma Fome de Quê, aqui onde você está inserido, que para os membros assinantes, onde eu falo de você ter significado de vida, onde você buscar realmente o significado de vida, que é quando você tem um significado de vida, você tem um porquê. Você entende qual é o motivo de você estar vivendo e fazendo tais coisas. No teu significado de vida, no teu propósito, o que pode ser melhorado? Você precisa criar talvez um significado, talvez você precise dar um significado a outra coisa, talvez seu significado era num relacionamento que hoje não te traz nada, e amanhã pode ser num futuro próspero, num filho, numa esposa, talvez um propósito em não dar relevância para as merdas que te falaram, talvez sua família inteira falou que você não seria bosta nenhuma. Então tudo isso, qual é o teu propósito de vida? Na tua espiritualidade, o que você pode buscar? Se aproximar mais, ler mais, fazer devocionais, fazer missas diárias, comungar sempre que possível, fazer a sua confissão, estar com a confissão em dia, buscar uma devoção, enfim, seja qual seja a maneira com que você busca espiritualidade, mas o que você pode melhorar para que isso seja um ponto de ancoragem onde você possa crescer cada vez mais. 23ª pergunta, pergunta 23. Ao analisar os níveis de percepção e aprendizagem e mudanças desse processo evolutivo, o que você pode fazer para melhorar ainda mais, para alcançar o teu objetivo? Quais mudanças você precisa promover? O que você precisa condicionar? Precisa aprender mais coisas? Talvez você precise buscar um psicólogo, uma terapia. Talvez você precise mudar a tua rotina. Talvez você precise comer melhor, ir para atividade física, para liberar na sua farmácia mental mais medicações naturais, enxurradas de dopamina, serotonina, ocitocina, não sei. Talvez você precise abraçar mais, pedir perdão para alguém. Desse processo evolutivo, o que você tem que fazer? Qual é o processo de mudança? Talvez você precise parar de fumar, parar de beber. É um processo evolutivo de mudança da percepção em níveis de aprendizagem neurológicos. Talvez você precise beber mais água, como eu, né? Estou aqui bebendo água enquanto falo com vocês. O que você precisa fazer para melhorar ainda mais os seus objetivos? Ou alcançá-los de maneira mais rápida, se sentindo com mais vigor, mais energizado? 24ª pergunta. De quais aspectos você não vai abrir mão? E quais você vai abrir mão? O que você está disposto a fazer? Você vai pedir perdão? Coloca lá, vou pedir perdão para XYPTO. Para o meu pai, para minha mãe, para o irmão, para um amigo, para um pai adotivo, não sei. Qual é a tua vivência? Para o teu colega de trabalho, que você até então era uma cobra com ele, e agora você percebeu? Talvez com alguém que te fez muito mal, e você precisa dar o perdão, que é isso que nos dá acesso a Cristo. É a minha capacidade de dar o perdão. Ele mesmo disse que assim que fizeres e conseguires fazer, terá acesso a mim.
Então, o que você precisa fazer? Você vai precisar parar de fumar? Você vai parar de fumar mesmo ou não? Para você conquistar isso? Você vai reduzir a maneira que você bebe? Ou vai cortar a bebida? Você vai parar de usar a maconha? Não sei o que você vai fazer. O que você vai deixar de usar? Você vai ler mais? Você vai reduzir a intensidade com que você fazia rolês? Churrasquinhos, eventos, brincadeiras? Você vai parar com a pornografia? Qual é? O que está ligado ao teu objetivo? Às vezes parece besteira, às vezes você quer um relacionamento melhor, mas você fica na punheta. Você vai ter que reduzir, cara, vai ter que parar, vai ter que deixar tudo isso. Talvez você quer ter mais dinheiro, mas você sai toda semana pro rolê com os amigos, não sabe dizer não. Talvez você gostaria de ler, mas você não sai do celular. Gostaria de estudar mais, mas briga com a TV, fica lá disputando. O filme é mais importante, a série é mais importante do que o ato de estudar. Talvez você quer mudar de vida do teu emprego, mas você não faz uma tarefa mais diferente das quais você vem fazendo. Você não assume novos papéis. Talvez você quer ter uma vida mais saudável, mas você não vai na academia há anos. Talvez você não treina decente há meses. Talvez você não faz um cardio há meses também. Talvez você pede lanche toda semana e quer ter um corpo melhor. Tudo isso está relacionado a alguns aspectos que você vai abrir mão e os que você não vai abrir mão. E tá tudo bem se você não abrir. É a sua escolha, é a sua escalada, é a tua subida. Eu tô aqui como guia para te dizer o que você vai mudar, para trazer à tona aquilo que é desconfortável. Porque senão, de nada adiantaria. Você continuaria com seus amigos. Você não precisaria ter pago, investido tempo, dinheiro aqui comigo. O seu amigo que fala o que você quer ouvir tinha dito. E você não pagaria nada. Ou pagaria alguns rolês, algumas festinhas, alguns combos, algumas gramas de maconha, não sei. Ou a libertinagem desenfreada. 25ª pergunta. Como desfrutar do processo até atingir o objetivo? A maior parte das pessoas, elas não conseguem alcançar os objetivos porque elas não aprenderam a desfrutar o processo. Para eu lançar o topo, eu tive que desfrutar do processo. Horas e horas, madrugadas escrevendo as aulas, entendendo o que faria mais sentido, entregando as aulas do topo 1, fazendo o encerramento, planejando tudo isso, planejando estar aqui com vocês no topo 2, estruturando como seria feito, organizando sala com pessoas, equipe trabalhando. Isso é desfrutar o processo. É você estar imerso a uma gravação e você receber convites tentadores para ir se divertir, para ir descansar no final de semana, poder viver uma vida mais tranquila naquele final de semana. Mas você escolhe estar aqui. E isso é desfrutar do processo até atingir o objetivo. Mesmo que o objetivo ainda não seja real, mas você desfruta dele. Você se alegra com ele. É quando nos teus aniversários você trabalha. Eu passei pelo menos os últimos 3 aniversários meus palestrando, dando treinamento, sem conseguir receber as pessoas que eu amava, sendo questionado muitas vezes por isso. Mas é o que eu quis fazer para minha vida. Eu desfruto desse processo. O processo me traz alegria. Esse desfrute me faz ir além. 26ª pergunta e última pergunta do nosso planejamento. Como eu vou saber que eu estou conseguindo atingir o meu objetivo? Ou eu vou saber que eu já atingi? Qual que é a materialização da realização dele? É quando você for buscar o carro na concessionária, no dia tal, com sol, for a tua esposa, teus filhos, teu esposo. É quando você pegar a chave da casa nova e abrir ela. É quando você vê a tua conta bancária com tantos mil reais. É quando você vê os contratos, tipo 5 contratos juntos de clientes que você quer fechar a mais. É quando você vê que a tua agenda está lotada e as pessoas só conseguem marcar a agenda com você daqui 30 dias. É quando você percebe que existe uma disputa para te contratar. É quando você sobe na balança todos os dias e vê o seu peso baixando dia após dia. É quando você olha uma foto de semanas atrás e vai olhar das próximas semanas o seu café da manhã e num café da manhã você tem porcaria e no outro não. É quando você tira foto de toda a sua alimentação e você olha, caramba, aqui eu me alimento bem pra caramba, aqui eu me alimentava muito porco. É quando você olhava semana passada e você gastava 2 carteiras de cigarro por dia, R$25. E hoje você não gasta mais isso. É quando você olhava e você passava 3, 4 momentos por dia em pornografia, hoje você não passa mais. É quando você queria usar a camisa tamanho 4 e você vê que você sai da 7, vem para 6 e vem para 5 e você veste a 4. É quando você tira uma foto hoje do seu rosto desse tamanho, igual o meu, e aí semanas depois, meses depois, você vê que tá fino porque você emagreceu. Qual é e como você vai saber que está atingindo o teu objetivo? Quais são as pequenas vitórias que você vai se dar de presente para continuar vencendo? Se você não coloca as pequenas vitórias, você não tem acesso ao grande. Eu falo que aquele que não consegue ser grato ao pouco jamais terá acesso ao grandioso.
ao incrível, à vista mais exuberante. Então, saber que você está no caminho é fundamental. É muito melhor o processo do que somente a chegada. Porque é ali que muda a maneira de você agir. Você não pode simplesmente ser motivado por perder 40 quilos, porque ninguém quer perder 40 quilos. Teu cérebro não vai deixar você fazer isso. Agora, quando você coloca academia, treinar, alimentação, comer uma fruta, uma por dia, caminhar 10 passos, caminhar 100 passos ou 15 quilômetros, aos poucos, você vai dando pequenas vitórias e vai entendendo que você está no caminho, que você está na direção correta de alcançar os objetivos. Essa minha sistemática, ela é capaz de te levar naturalmente ao teu objetivo, ao teu destino. Decididamente, eu dei o meu melhor para criar para vocês um objetivo de maneira intrínseca, potencializada e com localização. Para você saber onde chegar. É o que eu te permito a partir de agora, a partir dessa ferramenta, delimitar um caminho, uma rota, uma jornada de conquista, onde nesse ano você terá inúmeras realizações. É como eu te disse, são 30 dias de execução para 1 ano de resultado.